Olá, bom dia, graça e paz. Mais um dia, né? Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para estudar a sua palavra. E dessa vez, o texto bíblico está em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe de publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era um homem de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo, com alegria. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O texto então fala sobre duas personalidades importantes naquela redondeza, né? O texto fala de Jesus e o texto fala de Zaqueu. Jesus, o rabino, e os seus discípulos, que eram pregadores ambulantes, e andavam de cidade em cidade anunciando o evangelho do reino, até chegar em Jericó, que era uma grande cidade, uma grande capital, um lugar muito próspero, muito rico. Foi a base administrativa de Alexandre o Grande, só para você ter uma ideia. Então tinha muitos palácios, era a cidade, inclusive, a cidade mais antiga habitada no mundo, né? A cidade tem mais de 11 mil anos. Jericó foi construída, reconstruída, várias civilizações já passaram ali naquele contexto. Era uma cidade muito importante naquela redondeza. Havia um homem naquela cidade também que era muito conhecido, o nome dele era Zaqueu. Todo mundo sabia quem era esse homem. Esse homem era chefe dos publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos. A questão é a seguinte: o povo de Israel, os judeus, quando voltaram para a terra, eles não tinham rei, eles tinham um setor administrativo, um colégio administrativo que chamava Sinédrio. Esse colégio constituía de 70 homens importantes, mais o sumo sacerdote. O presidente desse Sinédrio era o sumo sacerdote. Então eles não tinham um rei. E aí você tem a ocupação romana na Palestina. Quando os romanos colocam as tropas militares ali, eles criam boas infraestruturas, várias ruas largas, até o templo foi construído pelo Império Romano. Então eles fizeram a Palestina ficar um lugar bom de se morar. Alguns lugares especificamente, como Jericó, era lugar bom de se morar, né? Mas isso fazia com que o Império Romano cobrasse impostos. Então ele colocou vários postos de comando, vários postos de impostos, vários setores de cobrança de impostos espalhados por toda a Palestina. Só para você ter uma ideia, quando Jesus chama Mateus no capítulo 9, versículo 9 do Evangelho de Mateus, naquela rua, naquela avenida, a tradição vai dizer que tinha mais de 200 coletores de impostos. Tinha muita gente que cobrava impostos. E Zaqueu era chefe dessa turma. E porque ele era chefe dessa turma, ele era mal visto pelos judeus. Os judeus tinham os cobradores de impostos como inimigos da nação, porque eles eram funcionários do Império Romano cobrando impostos dos próprios judeus. Então esse é um problema. Zaqueu era conhecido porque ele era o chefe dos publicanos. Zaqueu era mal visto, inclusive, até pelos próprios mestres, pelos próprios rabinos. Ninguém queria ter muito contato com ele, a não ser os rabinos, os mestres, que estavam em comum acordo com a ocupação romana. Mas os que não estavam, que também eram pagadores de impostos, também via Zaqueu com maus olhos. É por isso que quando Jesus chega na casa de Zaqueu, o pessoal fala assim: olha, ele é rabino mesmo? Ele está comendo com um pecador, será que ele sabe quem é o Zaqueu? Zaqueu é conhecido, é famoso aqui, mas ele sabe quem é o Zaqueu, porque ele está na casa dele. Então, essas informações são importantes para a gente entender a profundidade do texto. Entretanto, nós percebemos que ambos, tanto Jesus como Zaqueu, um já tinha ouvido falar sobre o outro. Jesus chama Zaqueu pelo nome: Zaqueu, vou pousar na sua casa. Alguém falou com ele, o nome daquele moço ali, ó, ele é importante aqui na cidade, o nome dele é Zaqueu. Ele é um dos mais importantes aqui da cidade. Ele subiu numa árvore para ver o Senhor.
E Zaqueu subiu nessa árvore também porque já tinha ouvido falar de Jesus. Olha, tem um rabino chegando aqui na cidade e ele é diferente dos outros. Ele trata as pessoas diferentes. As pessoas que andam com ele não são as pessoas chiques, as pessoas religiosas, não. São pessoas do povo, pessoas comuns. São pessoas assim, mal vistas na sociedade, que encontram nesse rabino um certo alento nas falas dele. Zaqueu, como era alguém que não era muito bem visto entre os rabinos e também não era muito bem visto na sociedade, ele tem que conhecer esse rabino, tem que conhecer esse mestre. E ele tentava ver, mas ele era pequeno, então ele sobe numa árvore para ver Jesus. E ele é surpreendido pelo fato de ter sido visto por Jesus. Ele não só vê Jesus, mas Jesus vê Zaqueu e chama ele pelo nome. E antes que Zaqueu oferecesse hospedagem, certamente a casa de Zaqueu era grande para hospedar todo mundo, antes que Zaqueu oferecesse, Jesus fala com ele: vou ficar na sua casa, tá, Zaqueu? Uma das coisas que era muito importante na sociedade judaica, no povo antigo, desse povo dessa região, era exatamente a hospitalidade. Existem prescrições bíblicas sobre isso, né? 1 Pedro 4,9, Hebreus 13, versículo 2, fala sobre isso, sobre a hospitalidade, porque o povo judeu, o povo hebreu, já foi forasteiro. Então, do mesmo jeito que eles foram acolhidos por outras nações, deveriam acolher as pessoas, né? Então se fala sobre isso. E aí, olhe bem, Zaqueu conhecia Jesus, Jesus conhecia Zaqueu, Jesus foi na casa de Zaqueu, o relacionamento deles começou a se estreitar, Jesus não tocou no assunto, Jesus não foi lá para cobrar o Zaqueu, ele foi hospedar na casa de Zaqueu. Mas a presença do Zaqueu ali, as coisas que Jesus falava, o jeito de Jesus, a forma como ele apresentou Deus para o Zaqueu, como ele servia a Deus, constrangeu o Zaqueu a mudar de vida, porque ele acolheu o Zaqueu, né? Acolhimento é mais do que receber uma pessoa na casa, é receber uma pessoa dentro da gente, uma pessoa de cultura diferente, uma pessoa com pensamentos diferentes, com religião diferente, uma pessoa diferente da gente. Quando a gente tem a habilidade de acolher pessoas dentro da gente, as coisas vão mudando, né? E a gente vai mudando também, porque o homem com o homem se afia, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, a presença de Jesus ali mudou o coração do Zaqueu, né? Acolher uma pessoa requer respeito, acomodação dentro da gente, atenção, aceitação, bom tratamento, generosidade, né? Isso tudo faz parte da vida cristã. Não adianta a gente acolher uma pessoa dentro da nossa casa se a gente não acolher essa pessoa dentro do nosso coração, né? Muitas vezes a gente quer acolher pessoas, a gente quer viver com pessoas no sentido de amizade, pessoas que pensam a mesma coisa que a gente, do mesmo jeito que a gente, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? Não há desenvolvimento quando acontece assim. As pessoas que estavam com Jesus, os apóstolos de Jesus, os 12 homens, cada um tinha uma tradição diferente, cada um optava por uma questão política diferente. Por exemplo, né? Simão era zelote, que era um grupo armado. Tanto é que Simão Pedro tinha uma espada, ele vivia com a espada na cintura, então era um grupo armado. Enquanto Judas era um escriba, Judas era um erudito escriba, Mateus era cobrador de impostos, percebe? Outros eram... Então você percebe assim, dentro do grupo de Jesus já tinha muita diversidade, e Jesus chamou cada um de um setor, cada um de uma situação. Tinha os herodianos, né? Gente que estava no grupo de Jesus, que era a favor da ocupação romana. Então, naquele grupo ali que era heterogêneo de ideias, naquele grupo ali, eles precisavam se aceitar, precisavam se acolher para que pudessem crescer e anunciar o evangelho com eficácia. E a gente precisa aprender isso, né? Nesse mundo de hoje, individualista, que a gente vive, né? A gente precisa aprender o acolhimento. A gente precisa aprender que o evangelho está para além de uma informação, mas está também voltado para uma experiência de vida com o outro, né? Então, Jesus acolheu o Zaqueu, Zaqueu acolheu Jesus. E isso converteu o coração de Zaqueu, porque ele entendeu... Um rabino desse serve para ser meu amigo. Ele não me criticou em nada. Um rabino, essa fé que ele anuncia serve para mim, porque ele não colocou regras, ele não colocou peso nas minhas costas, ele me deixou à vontade. E eu, dentro da liberdade que ele me deu, eu quero dar aos pobres metade dos meus bens, eu quero restituir. Pode fazer a fila aí na porta que eu vou restituir. Eu quero me converter a essa fé,
Porque é uma fé que acolhe, é uma fé que ama, é uma fé que não é de boca, mas é de compromisso mesmo em provocar ou produzir a evolução da espécie humana. A evolução, a expansão da mente, a expansão do conhecimento, sabe? A expansão da humanidade do ser. Zaqueu era um homem muito rico, mas certamente com poucas amizades sinceras. Mas ele encontrou em Jesus alguém que lhe foi sincero, que lhe acolheu e que ajudou ele a mudar de vida. É isso que as pessoas precisam encontrar em mim. É isso que as pessoas precisam encontrar em você. É isso que as pessoas precisam encontrar na igreja. E é isso que nós encontramos em Jesus. Somos pobres, pecadores, falhos, limitados, né? Se eu fosse Jesus da minha própria vida, eu me condenaria. Se eu fosse o Deus da minha própria vida, eu me condenaria, porque a minha vida não serve para muita coisa, não. Mas ele me acolhe, ele me perdoa, ele me sustenta. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, fala assim, ó, o mesmo amor, o mesmo acolhimento, a mesma generosidade, o mesmo respeito que recebemos de Deus, o mesmo consolo, tudo isso que recebemos de Deus, precisamos passar para os outros. Nós somos chamados para isso, né? Assim que recebemos, passamos, né? Por isso que Jesus falou, se você não perdoar seu irmão, você também não vai ser perdoado por Deus. A gente quer o perdão, a gente quer o acolhimento de Deus, a gente quer a gente quer os benefícios de Deus, mas é para passar para frente, né? É para manifestar Deus às pessoas. Jesus fez assim, e isso mudou o coração de Zaqueu, né? Isso pode mudar o seu coração, isso muda o meu coração, isso muda o coração de qualquer pessoa que quiser realmente caminhar com Jesus nessa esfera, né? Nesse direcionamento. Com respeito, acomodação dentro, atenção, aceitação, bom tratamento, generosidade, né? Eu entendendo que o outro é diferente de mim. E isso me completa. Isso não é uma ameaça contra mim. É um complemento para mim, né? E eu sou diferente do outro. Isso não deve ser uma ameaça para o outro. Isso deve ser um complemento para esse outro, né? Você só não pode você não pode firmar alguns tipos de relacionamentos, como um casamento, por exemplo, que é uma sociedade, que é uma união societária, né? O casamento onde você vai dividir a sua vida com uma pessoa. Não, eu vou pegar uma pessoa bem diferente de mim para ser meu marido, para ser minha esposa. Você vai ter muito trabalho. Você vai ter muito trabalho, né? Eu vou fazer uma sociedade, vou montar uma empresa com uma pessoa que é totalmente diferente de mim. Você vai ter muito trabalho. Esse tipo de sociedade, tanto o casamento que é como uma sociedade comum, precisa ter comum acordo, né? Dois não andam juntos se tiver divergência de pensamento. Mas na questão humanitária, na questão de defeitos, entre aspas, né? De dificuldades, coisas que são superáveis, né? Eu não vou fazer amizade com pessoa de outra religião. Gente, não vou fazer amizade com aquela pessoa porque ele é branco. Não vou fazer amizade com aquela pessoa porque ele é preto. Não vou fazer amizade com essa pessoa porque ele é americano. Gente, nós somos todos um só. Toda a humanidade veio de um útero só. A ciência já fala sobre isso. Nós somos complementos uns dos outros. E a gente cresce com o outro mesmo. Então, acolhimento. Essa é a palavra de ordem nesse novo milênio, nesse pós-pandemia, onde tem muita gente precisando ser acolhida, muita gente precisando ser recebida. Essa reflexão me veio a partir de ontem, quando a irmã Cristiane fez uma oração pedindo a Deus para nos dar sabedoria como igreja, para fazermos bons acolhimentos das pessoas que estão chegando, que Deus está enviando para a igreja, para a gente ser bons hospedeiros, né, bons hospitaleiros e acolher bem. E de fato a gente precisa pedir a Deus sabedoria para nos ajudar a acolher as pessoas. Amém? Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Muito obrigado porque nos acolheu no Teu coração. Nos ajuda, Deus, a termos um coração modificado pelo Senhor, para acolher também as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Meu sogro, Flávia e todos os outros que estão aí, um bom dia. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.